Foi. Que beleza. Então, bom dia agora, oficialmente, a todos e a todas. Espero que seja um dia muito positivo, muito produtivo para todos e que possamos aí caminhar juntos nessa missão, né, que é o, o avanço aí na nossa vida de estudante, né? Somos todos estudantes e devemos permanecer assim para sempre, né? Sempre aprendendo, sempre com vontade, né, de aprender, com humildade para reconhecer que não sabemos tudo. Esse é o caminho para que a gente possa, né, evoluir enquanto pessoas. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema muito especial da geografia. Nós vamos falar sobre população, conceitos demográficos, populacionais. Essa é uma parte que, em geral, costuma ser uma das mais fáceis da geografia. Mas o fato de ser fácil não quer dizer que seja, né, totalmente gratuitas as questões, né, e dadas. Você precisa conhecer o significado de alguns conceitos, você precisa ter noções básicas de tendências, do que está acontecendo na atualidade, quais são as perspectivas para um futuro próximo, tá? Então, esse é um assunto razoavelmente fácil, mas que exige de vocês um pouquinho de dedicação, um pouquinho de atenção, principalmente para não confundir conceitos parecidos, como natalidade e fecundidade, né? População relativa, população absoluta, e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa importante área da geografia, a demografia. Para quem não sabe, né, demo significa povo, e grafia, estudo, escrita, né? Então, demografia são os estudos da população mundial e brasileira e de qualquer lugar, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer, né, ou lembrar de alguns conceitos básicos. E nós começamos pelos dois conceitos mais elementares dessa parte da geografia, que é o conceito de população absoluta e população relativa. Cuidado para não confundir. O que é população absoluta? É o número total de habitantes de uma determinada área, de uma determinada localidade. Então, qual é a população absoluta de Rio Preto? 400 e tantos mil habitantes. Qual é a população absoluta de São Paulo, do estado de São Paulo? 40 e poucos milhões de habitantes. Qual é a população absoluta do Brasil? 210 milhões de habitantes. Qual é a população absoluta do mundo? 7 bilhões e meio de habitantes. Então, população absoluta é o número total de indivíduos, de pessoas que vivem num determinado lugar. Pode ser uma cidade, um estado, um país ou o planeta Terra, tá bom? Quando um país, geralmente um país, tem uma população absoluta grande, a gente fala que esse país é muito populoso. O que é um país populoso? País populoso é um país que tem população absoluta grande. Tipo o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes. Tipo Estados Unidos, que tem mais de 300 milhões de habitantes. Tipo a China e a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. São países populosos, tá bom? Agora, quando o país tem pouca população, como o Uruguai, que tem menos de 4 milhões de habitantes, a gente fala que o país é pouco populoso. Pouco populoso porque tem poucos habitantes, tá bom? E população relativa ou densidade demográfica é um conceito que leva em consideração o número de habitantes, mas também a área, o tamanho do país. Então, você tem uma relação de habitantes por quilômetro quadrado. 20 habitantes para cada quilômetro quadrado, 40 habitantes para cada quilômetro quadrado, 200 habitantes para cada quilômetro quadrado.
e por aí vai. Quando um país, uma região, tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, a gente chama esse país de país povoado ou região povoada. Então, olha lá para não confundir, hein? Um país que tem população absoluta grande é um país populoso. Um país que tem população relativa grande é um país povoado. Tá joia? O que é ser um país povoado? É ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso do Japão. É ter mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso da Índia. Ou ter mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso de Bangladesh. Tá? E quando o país tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso da Rússia, da Austrália e do Canadá, a gente fala que é um país pouco povoado. Tá joia? Beleza? As regiões mais densamente povoadas do mundo são chamadas de formigueiros humanos. É o leste da China, é o nordeste dos Estados Unidos, é o sudeste do Brasil, é a megalópole Tokaido, lá no Japão, né, de Tóquio e tal, são formigueiros humanos. E as grandes áreas sem população, como a Sibéria, o Saara, o norte do Canadá, entre outras, a gente chama de vazios demográficos. Beleza? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, comentários, tá? Se tiver alguma dúvida, se confundiu alguma coisa, se precisar de mais algum exemplo, estamos aí à disposição. Aqui nós temos uma anamorfose que mostra a população absoluta do mundo através da distorção do tamanho dos países. Quanto maior o país, maior a população desse país, no caso desse mapa aqui, né? Quanto maior está o tamanho do país neste mapa, isso significa que o número de habitantes desse país é grande. Olha a China, o verdinho, olha a Índia, esse amarelo, olha os Estados Unidos, esse azul aqui, não sei que cor que é essa, olha a Indonésia, que é esse monte de ilha aqui, olha o Brasil, tá? A Nigéria, aqui na África, o Japão, são todos países populosos, com população absoluta grande. Olha a Austrália aqui. A Austrália é um país pouco populoso, tem 20 milhões de habitantes. Pra você ter uma noção, o tanto de pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo é o tanto de gente que vive na Austrália inteira. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui nós temos um gráfico, né, que mostra a evolução da população absoluta no mundo nos últimos 300 anos aí e a perspectiva para os próximos 50 anos, tá? Então a população humana vem aqui, ó, com menos de 1 bilhão, com menos de 1 bilhão, até que completamos o primeiro bilhão de pessoas no ano de 1804, comecinho do século XIX, tá? Aí a gente se mantém aqui na casa de 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e pouco, e já em 1927, já, né, no começo aí, na primeira metade do século XX, a gente atinge a marca de 2 bilhões. Aí o negócio começa a acelerar. Você vê que ainda tem um crescimento não tão rápido do 2 para 3 bilhões, né? A marca de 3 bilhões é atingida na década de 60. E você pode ver que, principalmente, ó, a segunda metade do século XX, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, ocorre um crescimento muito mais acelerado. É a chamada explosão demográfica. Explosão demográfica é o crescimento demográfico muito acelerado. A gente vai entender o porquê disso nessa aula de hoje. Mas percebam que no início do século XX, a população era menos de 2 bilhões. Ó, a gente atingiu os 2 bilhões já em 1927. Ou seja, quando começou o século XX, nós éramos em 1 bilhão e pouco. E agora, nós já somos em 7 bilhões e tanto de pessoas. Aqui, ó, 2020, nós não atingimos ainda os 8 bilhões, mas estamos próximos. Nos próximos anos, a humanidade terá, né, a marca aí de 8 bilhões de pessoas. E esse número provavelmente crescerá
até a marca dos 9 bilhões, aproximadamente, até o ano de 2050. Essas são as previsões, as expectativas. Aqui nós temos uma divisão da população, uma distribuição da população pelos continentes. A Ásia tem mais da metade da população mundial, então mais da metade das pessoas do mundo vivem na Ásia, no continente asiático, é o mais populoso do mundo. Depois vem a África, depois Europa, e aí o continente americano, né? América do Norte, América do Sul aqui, a Oceania tem pouca gente, e a Antártica, que é esse azulzinho, não mora ninguém, apenas alguns cientistas que permanecem lá para fazer pesquisas, tá bom? Outros conceitos importantes desse assunto. Taxa de natalidade. Cuidado agora, hein, para não confundir. O que é taxa de natalidade? Natal, nascimento, né? Você associa com nascimentos. Então, taxa de natalidade é o número de crianças, né? Óbvio, de bebês que nasceram para cada 1.000 habitantes de uma determinada localidade. Então, imagine que em Rio Preto tivesse 1.000 pessoas, certinho. Imagine que Rio Preto tenha 1.000 habitantes e nasceram 15 crianças em um ano. Isso aqui é por ano, tá? Para cada 1.000 habitantes, ano, ao longo de um ano. Então, imagine que ao longo de um ano, em Rio Preto, que tem 1.000 habitantes, estou falando de forma hipotética, a gente sabe que tem 400 e poucos mil, né? Mas a gente divide a população a cada grupo de 1.000 pessoas para fazer esse cálculo. Então, imagine que Rio Preto tivesse 1.000 crianças, nasceram 15 crianças, então a taxa de natalidade é de 15 por 1.000, né? Então, é assim que a gente mede a natalidade, o tanto de crianças que nasceu para cada 1.000 habitantes. Muito bem. A taxa de mortalidade não tem erro, é a mesma coisa, só que, obviamente, analisa o número de mortos. Quantas pessoas morreram para cada 1.000 habitantes daquele país, daquela cidade, daquele estado? Imaginem que nasceram 15 crianças e morreram 7 pessoas. Então, a taxa de natalidade de 15 por 1.000 e a taxa de mortalidade é de 7 por 1.000 ao ano. Isso eu estou falando em termos hipotéticos, tá? São exemplos aí e tal. Outro crescimento muito importante, prestem atenção nesse agora, é o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Isso daqui também pode ser chamado de crescimento natural. É a mesma coisa, tá? Crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre o tanto de gente que nasceu e o tanto de gente que morreu. Então você pega, nasceram 15, morreram 7. Qual foi o crescimento vegetativo? 15 menos 7 dá 8. Então quer dizer que o crescimento vegetativo ou natural dessa população foi de 8 pessoas para cada 1.000 habitantes. 8 por 1.000. 8 por 1.000 é a mesma coisa que 0,8%. Então, você pode dizer que o crescimento natural, o crescimento vegetativo daquela população, daquele país, foi de 0,8% ao ano, caso tenha havido esses números fictícios que eu apresentei a vocês. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu de onde eu tirei esses números, como eu cheguei ao crescimento vegetativo? É bem instintivo, né? O tanto de gente que nasceu, você tira o tanto de gente que morreu, o que sobrou, o saldo, é o crescimento vegetativo. Ô, pessoal, pode acontecer do crescimento vegetativo ser negativo? Claro que pode. Se nascerem, vamos supor que nasçam 10 pessoas e morrem 15. Se nasceu 10 e morreu 15, 10 menos 15, menos 5. Quer dizer, então, que o crescimento vegetativo foi de menos 5 para cada 1.000, ou menos 0,5%. Tá? Quem que tem crescimento negativo hoje? A
A Rússia. A Rússia é um exemplo de país que tem crescimento vegetativo negativo, ou seja, na Rússia morrem mais pessoas do que nascem, tá bom? É um dos poucos exemplos. A maioria dos países ainda tem crescimento vegetativo positivo, tá bom? Na Europa tem vários países que estão com crescimento perto de zero, ou seja, está nascendo quase o mesmo tanto de gente que morre, está bem equilibrado. Nos países mais pobres, curiosamente, né? Tem gente que confunde, mas Edmar, nos países mais pobres não deveria ser o contrário? Não deveria morrer mais pessoas do que nasce? Não. Nos países mais pobres é onde o crescimento vegetativo é mais alto, porque apesar de morrer muita gente, mas nasce muito mais gente ainda do que morre. Então, os países mais pobres são os que têm o crescimento vegetativo mais elevado na atualidade, principalmente do continente africano, do Oriente Médio. Tá? Os países mais precários são aqueles que têm crescimento vegetativo mais alto, curiosamente, até contraditoriamente, por um lado. Beleza? Então, vamos lá. Taxa de fecundidade. Cuidado para não confundir fecundidade com natalidade. A natalidade é a quantidade de pessoas que nasceu para cada grupo de 1.000 habitantes. Esses 1.000 habitantes incluem todos os habitantes de um lugar: homem, mulher, idoso, criança, todos, adolescentes e tal. A taxa de fecundidade é uma média aritmética que se faz analisando o tanto de filhos que cada mulher teria naquele país se todas as crianças fossem distribuídas igualmente entre as mulheres. Então imagine, pessoal, que nós pegássemos todas as mulheres do Brasil que têm entre 15 e 49 anos, que é a chamada idade fértil. E aí nós pegássemos todas as crianças do país e distribuíssemos igualmente entre essas mulheres. Então nós teríamos uma média. É claro que algumas mulheres têm mais filhos do que outras, algumas mulheres nem filhos têm. Tem algumas mulheres que têm 4 filhos, outras têm 2 filhos, outras têm 1 filho, outras não têm nenhum filho. Quando a gente soma e divide, a gente tem a fecundidade, que é a média aritmética de filhos por mulher em idade fértil, que a gente convenciona aqui entre 15 e 49 anos, mais ou menos. Tá bom? Antes de ir para os próximos, vamos ver a evolução da fecundidade das mulheres brasileiras nas últimas décadas. Olha só, pessoal, eu sempre pergunto isso, né, nas aulas. Quantos irmãos, irmãs os seus pais têm, né? Quantos tios você tem? Quantos filhos a sua avó materna e a sua avó paterna teve? É possível que a sua avó tenha parido o seu pai e a sua mãe por volta dos anos 50, 60, 70. Não foi mais ou menos nessa época que os pais e mães de muitos de vocês nasceram? Pois bem, era a média, olha só, Maria. Ô Maria, as suas avós estavam mais ou menos na média, ó. A sua avó, né, as suas avós, não fizeram nada de anormal, nada de fora do normal para a época. Elas tiveram mais ou menos o tanto de filho que as mulheres tinham em geral. Nossa, Mateus, olha só, 15 filhos. Gente do céu. Poxa, é uma guerreira mesmo. Parabéns. Não é fácil, não, né? Meus parabéns. Isso é algo impressionante, realmente. O duro é lembrar o nome de todos, né? A Bisa teve 24. Ana, que é isso? 24. Ó, das pessoas que eu conheço foi o maior número. Eu já vi um filme, né? Eu acho que até indiquei para vocês um documentário. Eu indiquei esse documentário aqui, ó. A Invenção. Esse documentário, Ana,
e mostra uma mulher, que tem um depoimento de uma mulher, que fala que teve 28 filhos, né? 28 filhos a mulher teve. 28 filhos, né? Então, é algo impressionante, realmente. Mas você vê que era comum, ó, se a média, pensem, se a média era 6, é óbvio que tinha algumas mulheres que não tinham filho. Algumas mulheres tinham 2, 3, e outras tinham 9, tinham 13. Isso nos anos 60. Na década de 80, essa média diminuiu para 4. Nos anos 2000, ou no ano 2000, essa média já caiu para 2. E agora, em 2020, nós estamos próximo de 1,5. Então, você veja que existe uma tendência de queda da fecundidade. E o que provoca essa queda da fecundidade? Por que as mulheres estão tendo menos filhos? Urbanização, escolarização, alto custo de criação dos filhos. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar hoje o custo para se criar 15 filhos? Já pensou? Comprar leite em pó para 15 crianças? Já pensou comprar fralda para 15 crianças? Né? Então, seria algo inimaginável para pessoas normais, né? Então, não tem condições, não tem condições. Bom, mortalidade infantil. Mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano para cada 1.000 nascidas. Tá joia? Sim, é isso mesmo, Matheus. Antigamente, né, as condições de criação de filhos eram diferentes, realmente. O custo para se criar um filho, principalmente no meio rural, né, Matheus? Quando você pensa numa população que vive no campo, ter 15 filhos não é um absurdo como ter 15 filhos na cidade. 15 filhos no campo são 15 pares de braços, né? São 15 pessoas para ajudar. Ah lá, no campo, as crianças são entendidas como ajudantes do trabalho, né? Agora, na cidade, são entendidas como um gasto, né? Um gasto. Bom, mortalidade infantil. A mortalidade infantil só calcula o número de bebês que morreram antes de 1 ano de vida para cada 1.000 bebês que nasceram ao longo de 1 ano. Então, imaginem que em Rio Preto tenham nascido 1.000 bebês. Desses 1.000 que nasceram em 2020, quantos morreram ou morrerão antes de completar 1 aninho de vida? Aí você tem a mortalidade infantil. Tá bom? A gente já vai ver aqui a mortalidade infantil. Olha só, pessoal, isso daqui é uma aposta que eu tenho, viu? Isso daqui eu falei para vocês durante a aula regular e vou repetir aqui nessa revisão. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, ela vinha caindo ininterruptamente desde a década de 90. Aqui começou no ano 2000, mas se o gráfico começasse aqui em 1990, vocês iam ver que em 1990 era de 50 e pouco. A mortalidade infantil no Brasil era de mais de 50 mortos para cada 1.000 nascidos na década de 90. Aí, durante os anos 90, o Brasil começou a investir em programas de saúde, alimentação, saneamento, principalmente voltados para a população de mais baixa renda e tal, e algumas coisas começaram a melhorar. E a mortalidade infantil, então, foi caindo, até 2015. De 2015 para cá, ela vem crescendo novamente. Olha só essa charge aqui, ilustrando justamente essa reversão da tendência de queda. A volta do aumento da mortalidade infantil está sendo ironizado nessa charge aqui, ó. Mortalidade infantil volta a crescer no Brasil. E aqui a criança falando, né? Me espera do lado de fora
dependendo da situação, é bate e volta. Dependendo de onde essa cegonha vai entregar esse bebê, a chance dele morrer nos primeiros meses de vida está aumentando. Mas pelo menos tiramos o patê, né? Pelo menos tiramos o PT. Isso já foi um grande avanço, né? Tá tudo pior, mas é melhor assim, né? Tudo tá piorando, mas é melhor assim. É o que muitos dizem. É lamentável que loucos dirijam cegos. Tem a ver também. Isabela, muito boa pergunta. É uma conjunção de fatores, Isabela. Isso daqui tem uma série de fatores que explicam. Movimento antivacina, corte de Bolsa Família, corte no SUS, pouco investimento em saneamento básico, a volta da fome. Você sabia que a maioria das crianças pequenas que morrem de desnutrição, morrem de diarreia, morrem de doenças ocasionadas pela miséria? Então, Isabela, o que explica o aumento da mortalidade infantil nos últimos anos? O corte nos investimentos sociais, a redução dos programas sociais, o corte do mais médicos, o fim do mais médicos, o fim de vários investimentos de saúde preventiva, de investimento em saneamento básico, a volta da fome, da miséria no Brasil, tá? Então, é um conjunto de fatores que explica. Aí você teve também o negócio da Zika, lembra do Zika, que atingiu muitas mulheres e que acabaram tendo bebês com microcefalia? Então, foi uma conjunção de fatores. Tá? Nenhum fator desses que eu citei isolado é responsável de forma absoluta. É uma conjunção de vários fatores, mas todos eles ligados às ações do governo Temer, vamos dar nome aos bois, as ações do governo Temer e do governo Bolsonaro no sentido de promover a intensificação da miséria, da fome, o corte de programas sociais, o aumento da desigualdade, o aumento do desemprego, o aumento da fome, o corte no SUS, tudo isso junto resulta no aumento da mortalidade infantil. São assassinos de crianças. Tá? Necropolítica, Thalita. Pode, Thalita. São genocidas. O Temer e o Bolsonaro são assassinos. São assassinos de pessoas que morrem de Covid, são assassinos de crianças que morrem de miséria, de fome, de falta de vacina. Ao fazer campanha contra a vacina, ao não reajustar o salário mínimo, ao não renovar o programa Mais Médicos, esses canalhas, esses monstros estão matando crianças, estão matando idosos, estão matando pessoas. É necropolítica, Thalita. Próximo conceito, o conceito de transição demográfica. Pessoal, muita atenção. Tira um print aí no seu celular, no seu computador, desse slide. Eu vou mandar no grupo, tá? Igual eu fiz ontem, com aquela aula de ontem. Eu vou mandar isso daqui no grupo de vocês. Mas eu só alerto vocês que esse é um dos mais importantes conteúdos dessa aula de hoje para o vestibular, tá? O conceito de transição demográfica é muito importante. Vem comigo, então. O que é transição? Transição é mudança. É mudança de uma determinada situação que existia para uma outra situação nova. Isso que é transição. Vocês lembram da aula de transição do feudalismo para o capitalismo? Antes você tinha o feudalismo, depois você tem o capitalismo. Do feudalismo para o capitalismo, você tem uma transição, uma mudança. Aqui, o que é transição demográfica? É uma mudança nos padrões de natalidade e mortalidade. Olha só. Antigamente, pessoal, lembra das nossas avós, das nossas bisavós? Lembra da bisavó do Matheus? Ô, Matheus, você tem a informação
de quantas crianças morreram entre essas 25 que nasceram, né, da sua bisavó aí? A sua bisavó que teve 24 filhos, você tem a informação se algum morreu pequenininho, se todos os 24 vingaram e se tornaram adultos, ou se teve alguns que morreram pequenininho? Nossa, que doido, Mateus. 15 sobreviveram ou 15 morreram, Mateus? 15, esse 15 é o quê? Dos 24 que nasceram. Ah, é? Quem que foi 24 aí? Não teve um que falou que era 24? Não foi você? Quem que falou que teve 24 filhos? Cadê? Deixa eu voltar. A Ana, né? A Ana, desculpa, eu confundi. Foi a Ana. Ô, Ana, você tem essa informação, Ana? Desses 24 que nasceram, quantos morreram pequenininhos? Quantos chegaram à vida adulta? Ou não? Bom, por que eu estou perguntando? Porque talvez esse número poderia servir aqui para ilustrar, né, mais 2 da minha avó morreram crianças, daquelas doenças que dava na época. Ô, Matheus, você sabe que doenças era essa que dava na época, né? Era catapora, era rubéola, era cachumba, era sarampo, era difteria, poliomielite, era, né, desinteria, diarreia, essas coisas, essas doenças banal, né? Doenças banais, cachumba, olha lá. Minha mãe disse que morreram alguns, olha lá. Então, ó, esses exemplos aí já servem aqui para a gente ilustrar como que era antes da transição demográfica. Olha só, pessoal. Antes da transição demográfica começar, as pessoas tinham muitos filhos, mas também morria muitos desses filhos pequenininhos. Então, a mulher tinha 15 filhos, só que morria 8, morria 6, morria 7, morria 9. Pra você ter uma noção, nesse documentário que eu citei para vocês aí, A Invenção da Infância, que tem no YouTube, a mulher fala que teve 28 filhos e que morreram 22. Olha só, no Brasil, a mulher dando entrevista, ela fala, eu tive 28 filhos. E quantos que você tem hoje? Ela fala, vivo eu tenho 6. Só 6 filhos eu tenho vivo. Então ela teve 28 filhos e 22 morreram criança. Pequenininho, ela fala. Morreram pequenininho. Ou seja, era assim, ó, era a fase pré-transição. Nascia muito, você tá vendo a linha azul? A linha azul é a taxa de natalidade. E a linha verde é a taxa de mortalidade, tá? Então, nascia muita criança, só que também morria, não só crianças, morria adolescente. Alguém de vocês aí chegou a fazer alguma cirurgia? Alguém de vocês já precisou de algum atendimento médico? Já sofreu algum acidente grave e precisou ser internado? Precisou passar por algum procedimento mais complicado? Alguém de vocês já teve que tomar algum remédio mais forte? Já teve uma infecção mais grave, que teve que tomar antibiótico pesado e tal, ainda quando adolescente ou recentemente? Pois bem, se fosse antigamente, teria morrido. Apendicite, 14 anos de idade, estoura apendicite, morre. Morria, né? Infecção, hérnia, ah lá. Poderia ter morrido, Nelson. Se fosse antigamente, essa hérnia poderia ter, né, dado alguma complicação, você poderia ter morrido e entrado para a estatística aqui. Mas graças à revolução da medicina, olha só, revolução da medicina é o quê? É antibiótico, é vacina. Que seja vacina, né? É a vacina, é antibiótico, é a amoxicilina. Qual é o impacto da vacina, né?
Ontem eu tive o desprazer de ver uma figura religiosa, uma pessoa lá que parecia ser um líder religioso, um pastor religioso lá, parecia ser um pastor de uma igreja evangélica, o cara falando que a vacina da China lá, Coronavac, tem HIV e ela causa câncer, né? Olha o tamanho da irresponsabilidade. Esse cara é um assassino. Esse cara é um assassino. Esse cara, você viu, Matusalém? Você viu, Matusalém? O cara falando que a vacina tem HIV e vai causar câncer, tá? Isso daí é assassinato. Isso aí é assassinato. É assassinato. Esse cara, com certeza, ele vai ser responsável pela morte de alguém. Porque alguém vai deixar de tomar vacina por causa do que ele falou e vai morrer, tá? É isso, viu, Maria? É isso. Muda o DNA. A vacina vai mudar o DNA da pessoa e vai desenvolver câncer. E tem o HIV também, tá? Tem, né? Tem quem acredita que alguém estava distribuindo uma madeira com o bico de borracha no formato de genitália masculina, né? As pessoas acreditam. Bom, o fato é que, graças à vacina, talvez esse imbecil que falou isso só está vivo porque ele tomou vacina quando era criança, porque a mãe e o pai dele aplicaram vacina, né? Então, é possível que ele só esteja vivo hoje porque tomou vacina quando era criança. Mas é a ironia do mundo, né? Muito bem. Então, quando tem vacina, antibiótico, saneamento básico, despenca a mortalidade. Só que a natalidade continua alta num primeiro momento. Então, qual é o resultado disso? Explosão demográfica. O que é a explosão demográfica, pessoal? É quando nasce muito mais gente do que morre. Ó, esse intervalo aqui, ó, lembra que eu falei? Olha só como é que você enxerga as coisas, pessoal. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo não é a diferença. Vem comigo. Crescimento vegetativo não é a diferença entre natalidade e mortalidade. Olha a diferença entre natalidade e mortalidade aqui. Ó, a diferença entre natalidade e mortalidade não está gigantesca aqui? Não está gigantesca? Então, a gente fala que houve uma explosão demográfica. Só que, isso não dura muito tempo. Por quê? Porque depois de um determinado momento, a gente entra na segunda fase da transição, que é a transição da fecundidade, que é quando começa a diminuir o número de filhos por mulher. Olha só a transição da fecundidade sendo mostrada aqui no Brasil, ó, de 6 caiu para 4, que caiu para 2, que caiu para 1,5. O que é isso, pessoal? É isso aqui, ó. É isso aqui. Você está vendo essa linha azul despencando? Isso significa que as mulheres estão tendo menos filhos. Por que as mulheres estão tendo menos filhos? Porque agora elas vivem na cidade, porque agora elas estão estudando, porque agora elas estão trabalhando, porque agora elas têm plano para trabalhar. Então a natalidade despenca. E aí, numa terceira fase, a gente tem o quê? Um novo equilíbrio, uma nova situação, onde a quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que morrem, volta a estar próxima uma da outra, como era antigamente. Só que, antigamente, nascia muito e morria muito. Agora, nasce pouco e morre pouco. É essa a terceira fase que os países mais desenvolvidos já estão. A Europa, pessoal, Europa está todo mundo nessa terceira fase, ó. O que está acontecendo na Europa? O crescimento da população é lento, ou seja, tem uma estabilidade. A população vai envelhecendo porque você tem menos crianças e mais idosos, e você tem a questão da falta de mão de obra, principalmente falta de mão de obra barata, pouco qualificada, porque você tem cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho. Essa é uma consequência da transição demográfica. Beleza? Vamos passar para a próxima? Agora o nosso próximo assunto é
pirâmide etária, um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares. Pois não, Ana? Fica à vontade, querida. Pode falar. Ótimo. Onde que o Brasil está, Ana? Nessa transição aqui? Muito legal. Olha aqui onde é que a gente está, Ana. A gente está no finalzinho dessa segunda fase aqui, Ana. A gente está quase entrando, a gente está bem na divisa aqui, ó. A gente está na porta para entrar na terceira fase, tá bom? Nós já temos uma mortalidade baixa e nós temos uma fecundidade em queda. Então, nós estamos bem aqui, ó. Nós estamos já prestes a entrar na terceira fase, beleza? Os países mais pobres estão mais aqui, ó, assim, eles estão mais atrás, né? E, tipo, a Rússia, os países mais, né, a Itália, Noruega, o Canadá, já estão mais na frente aqui nessa terceira fase. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora de pirâmide etária. O que é pirâmide etária, pessoal? Pirâmide etária é um gráfico. É um gráfico que mostra o tanto de gente que vive num país em função de dois indicadores: idade e gênero. Tá? Então, imagina que um país como o Brasil tenha 200 milhões de habitantes, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Mas no meio desses 200 milhões de habitantes, o que predomina? Será que tem mais criancinha pequena? Será que tem mais adulto de 30 anos? Será que tem mais idoso de 70 anos? Como que é a distribuição? Será que tem mais homem? Será que tem mais mulher? O que predomina no Brasil e em qualquer lugar do mundo em termos de idade e gênero? Então é aqui que nós encontramos esses indicadores, é na pirâmide etária. Tá? A pirâmide etária é dividida em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Isso, acho que aqui vai ficar mais certinho. Quais são as 3 partes da pirâmide etária, pessoal? A base da pirâmide é essa parte aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Você está vendo essas linhas aqui? Essas 4 primeiras linhas de baixo da pirâmide é o que a gente chama de base da pirâmide. É onde a gente inclui os jovens. Jovem é todo mundo que tem até 19 anos. Então, vocês aí que não fizeram 20 anos ainda, são jovens. Estão na base da pirâmide. Se são mulheres, estão aqui do lado direito. Se são homens, estão aqui do lado esquerdo. Então, imagina que você tem 17 anos e é mulher. Se você tem 17 anos e é mulher, você está aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, tá vendo? Entre 15 e 19, mulheres, você está aqui. Se você tem 21 anos e é homem, você está aqui. E por aí vai, né? Se você é uma mulher e tem 72 anos, você está aqui, ó, nessa faixa. E por aí vai, tá? O corpo da pirâmide é onde nós colocamos os adultos, que é todo mundo que tem entre 20 e 59 anos. E o topo da pirâmide é onde colocamos os idosos, que é todo mundo que tem 60 anos ou mais, ó. Esse aqui é o topo da pirâmide. O que está acontecendo no Brasil e em muitos países nos últimos anos? Uma mudança no formato da pirâmide. A pirâmide brasileira nos anos 80, ela tinha uma base muito larga e um topo muito estreito. Por quê? Porque a natalidade era alta e a expectativa de vida era baixa. Ou seja, nascia muita criança, mas as pessoas morriam jovens, morriam com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 40 e poucos anos. E poucas pessoas chegavam a uma idade avançada. Antigamente tinha pouca gente de 88 anos, de 92 anos, de 79 anos. Tinha pouco.
Mais ou menos na atualidade, o que acontece? Olha a base da pirâmide do Brasil, como já está estreitando. Isso porque, em vez de ter 5, 6 filhos igual antigamente, agora as mulheres estão tendo 1, 2, 3 filhos. Então, você tem menos bebês, menos criancinhas pequenas. Por outro lado, você pode ver que já está aumentando aqui o topo da pirâmide, está aumentando a proporção de idosos. E nas próximas décadas, a perspectiva é que continue a diminuir aqui a base, ó como a base fica estreitinha, porque está nascendo pouca criança, e o topo da pirâmide fique cada vez mais largo por causa do aumento da expectativa de vida, o aumento da longevidade. Uma coisa que chama a atenção é o predomínio de mulheres entre as pessoas mais idosas. As mulheres são maioria entre os idosos, por vários fatores. Questão social, né, que a violência acaba vitimando mais homens do que mulheres, então morre muito mais moleque e jovem, rapazes de 15, 18, 19 anos e tal, do que meninas. Acidente de carro, morre muito mais homem do que mulher. Acidente de trabalho, morre muito mais homem do que mulher. Então, você tem muito mais homens morrendo jovens do que mulheres, tá? E tem questões biológicas também, né, do organismo da mulher, que é mais propenso a viver mais. Tá joia? Com a diminuição da base e o aumento do topo, uma coisa que pode ter, né, alguma relevância aí é a falta de trabalhadores e os gastos elevados com previdência social. Tá joia? E com saúde e por aí vai. Beleza? E agora eu quero encerrar apresentando a vocês algumas teorias demográficas importantes. Teorias demográficas são teorias que tentam, de alguma maneira, compreender o ritmo de crescimento da população e oferecer algum tipo de orientação, né, de sugestão para que haja um equilíbrio mais conveniente entre o número de habitantes, né, que nasce, que morre, e assim por diante. A primeira e mais famosa teoria de todas é a teoria malthusiana. A teoria do Malthus, né, que foi um pensador britânico do século XVIII, dizia que a população crescia em PG, progressão geométrica. Todo mundo conhece progressão geométrica? 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Já a produção de alimentos crescia em PA. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Qual é a conclusão que o Malthus tira? Que a população cresce muito mais do que a capacidade de produzir alimento. Qual é o resultado disso? Fome. Fome. E o que causa a fome? O crescimento populacional. E como que a gente deve combater, então, esse problema? Através da sujeição moral. Abstinência sexual, quem é pobre não deve ter relação sexual, só deve ter relação sexual quem tem dinheiro para criar os filhos que eventualmente nasçam fruto dessa relação. Quem é pobre não deve se casar, só deve casar quando você tiver dinheiro para sustentar filhos. E o governo e as pessoas não devem oferecer ajuda, não devem fazer caridade, porque a caridade estimula os pobres a ter mais filho e continuar pobre, acomoda o pobre. Esse é o pensamento do Malthus. E é o pensamento também da Bia Dória, a mulher do João Dória, governador de São Paulo. Ela fez um vídeo nojento, há um tempo atrás, dizendo que não é certo dar marmita para pessoas em situação de rua. Porque se alguém dá marmita para uma pessoa que está dormindo na rua, isso estimula a pessoa a querer continuar na rua. Se torna um atrativo, porque a rua é muito atraente, é muito legal morar na rua, segundo Bia Dória. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas que estão na rua sofram, passem fome, para elas se tocar que é melhor arrumar uma casa e morar em Campos do Jordão, igual a Bia Dória, do que ficar na rua, tá? É isso, Maria, exatamente. O certo é jogar água gelada no frio para que esses caras que estão na rua se toquem
não é legal ficar na rua, tá? Então, Mariana, essa fala é malthusiana, agora você já tem o diagnóstico, tá? Isso. Então, é muito legal, não é uma liberdade, uma vida muito livre. Você tem, assim, sabe, uma liberdade muito grande na rua. Então, não pode dar marmita nem ajudar ninguém. Tá joia? Mais recentemente, teve a teoria neomalthusiana. O que é o neomalthusianismo? É o novo malthusianismo. O novo malthusianismo, ele é diferente um pouquinho. Em algumas coisas ele concorda. Ele concorda que não deve ajudar os pobres. O neomalthusiano, ele é igual ao malthusiano nessa lógica canalha e perversa de não ajudar os pobres, de que Bolsa Família faz as pessoas se acomodar. Quem não tem, né, Mari, quem não tem um imbecil na família que já falou ou fala ainda hoje, porque o Bolsa Família, as mulheres só quer ter filho para receber Bolsa Família. Tem muito imbecil assim, tudo quanto é família. Se você não tem ninguém na sua família que fale isso, você é privilegiado sim, tá? Bom, então, os neomalthusianos, eles são diferentes dos malthusianos, por quê? Porque eles pregam o controle de natalidade. Eles não pregam abstinência sexual, eles pregam esterilização da população pobre. Os neomalthusianos têm que pegar as meninas pobres da África, das favelas do Rio de Janeiro e fazer laqueadura nelas. E fazer esterilizar essas mulheres pobres. Essa é a sugestão dos neomalthusianos. Esterilizar mulheres pobres para conter o crescimento populacional. E aí você tem os reformistas ou marxistas. O que dizem? Isso, Maria, exatamente. O Bolsonaro é neomalthusiano. O Bolsonaro apresentou um projeto de lei para autorizar, esterilizar meninas pobres, menores de idade, inclusive, das favelas do Rio de Janeiro. Porque ele disse que as praias do Rio de Janeiro estavam muito lotadas, que nem dava para ele curtir uma praia no fim de semana, porque era muito pobre na areia. Então, para ele poder curtir a praia no fim de semana, ele apresentou um projeto para esterilizar as meninas pobres da favela, tá? Tá bom? E para encerrar, a teoria reformista ou marxista, ela fala um absurdo. Isso daqui é altamente revolucionário, subversivo. Isso aqui é um absurdo. Olha como que os reformistas querem promover o controle de natalidade, oferecendo saúde e educação para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam escolher por livre e espontânea vontade quantos filhos vão querer ter. A aposta dos marxistas é a seguinte, que se todas as meninas tiverem acesso à educação, emprego, informações de anticoncepcional, naturalmente, espontaneamente, por livre e espontânea vontade, essas meninas provavelmente vão optar por ter poucos filhos, porque elas vão querer estudar, elas vão querer trabalhar e muitos filhos não combinam com estudo e trabalho. Então, olha o que esses esquerdistas, esses comunistas, eles querem destruir mesmo o mundo, eles querem oferecer saúde e educação e emprego para as pessoas poderem, por livre e espontânea vontade, escolher ter poucos filhos. Mas isso é muito absurdo, é muito subversivo, é muito errado. Então, o certo mesmo é esterilizar as meninas pobres. Isso sim que é justiça, que é progresso, né? De acordo com os neomalthusianos. De acordo com os marxistas, o certo é oferecer perspectivas de tratamento de saúde, informações de saúde e educação para que as pessoas, por livre e espontânea vontade, escolham ter menos filhos. Tá? Exato, Mari. Ô, Mari, o que aconteceu na Europa? Mari, gente, o que aconteceu na Europa foi exatamente isso, gente. Por que as mulheres da Europa passaram a ter poucos filhos? Vocês já ouviram falar de alguma lei de esterilização em massa de mulheres na Europa?
Você acha que alguém já esterilizou as mulheres na Alemanha, na Itália, para que elas passassem a ter poucos filhos? Não. Sabe o que aconteceu na Noruega, na Itália, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, no Canadá, para que as mulheres desses países passassem a ter poucos filhos? Ofereceram saúde e educação para essas mulheres. Então, gente, assim, é isso. É isso. Bom, mas eu já tomei aí o intervalinho de vocês. Por hoje, por enquanto é só. Depois do almoço a gente se encontra novamente com mais um pouquinho de geografia. Beleza, queridos, queridas? Muito obrigado pela presença, pela participação, pela contribuição de todos. Boa terça-feira de aula para vocês aí. Um grande abraço. Até depois do almoço. Valeu, queridas, queridos. Tudo de bom.